No Brasil, a Lei de Registros Públicos prevê que o prenome deve ser definitivo, admitindo algumas exceções. Saiba quais são na entrevista de Silvana Monteiro. Para falar sobre as circunstâncias em que é possível a mudança de nome, eu converso com a juíza titular da Vara de Registros Públicos da comarca de Belo Horizonte, Maria Luísa Rangel Pires. Quais são as situações em que é possível a mudança de nome? Bom, inicialmente é bom que a gente esclareça o que é um nome, né? O nome, ele é formado pelo prenome, que é esse nome pelo qual nós somos chamados, no meu caso Maria Luísa, no seu Silvana, e formado pelo sobrenome, que é aquilo que a gente adquire da nossa família, que marca de que família nós viemos, né? Então o nome é a soma do prenome e o sobrenome. Esse nome inteiro, seja prenome, seja sobrenome, em regra ele é definitivo. Você nasceu, seus pais vão lá, te dão um nome na certidão de nascimento, e esse é o nome com o qual você vai se identificar a sua vida inteira, né? Por isso é tão importante que os pais, na escolha desse nome, pensem nessa geração futura, né? Porque hoje é muito modismo escolher nomes diferentes, nomes cheios de letra difícil e nomes de moda, e as pessoas não pensam no que os filhos vão passar lá na frente em relação a esses nomes. De qualquer forma, esse nome em regra é definitivo. Permite-se a alteração desses nomes em situações excepcionais. Por exemplo, o casamento é uma delas. Quando a gente se casa, tanto o homem quanto a mulher hoje podem incluir, né, o sobrenome ou da mulher ou do marido. No divórcio, a pessoa pode voltar a assinar o nome de solteira. Outras situações possíveis, né, da alteração do nome é quando a gente tem situações de homônimos. Então, tem pessoas que têm um nome muito comum e aí, em razão disso, ela sofre inúmeros problemas na vida dela. Então, ela pode pedir para ou alterar o prenome ou acrescentar mais sobrenome, se for possível, né, da ascendência dela. Uma outra situação é a situação de nomes que causam muito constrangimentos para as pessoas, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, nome, vamos imaginar, nome Dulce, tem homens que são registrados com nome de mulher, e aí são pessoas que passam constrangimento uma vida inteira. Então, há situações constrangedoras em que as pessoas, fazendo prova disso, elas também podem alterar o nome. Há ainda situações em que hoje, né, também já virou moda, em que as pessoas adquirem um apelido pela vida fora, né, então ela passa a ser chamada por um nome, ela guarda muito mais identidade com esse apelido com que ela é conhecida do que com o próprio nome de registro dela. E ela fazendo prova disso, né, e de que realmente existe muito mais identidade com esse apelido do que com o nome, essa pessoa pode, então, às vezes, também fazer essa alteração. E existe uma situação que não é propriamente de mudança de nome, mas que também é permitida a retificação, que é a hipótese de erro de grafia, né? Porque, às vezes, o nome, vamos imaginar, Silvana, e na hora que foi registrar, houve a inversão, colocou um IA no meio, ou inverte um A com I, o nome fica formado errado, e isso muitas vezes é notório, é claro que é um erro de grafia. Então, também é possível essa retificação, né? Tem uma última hipótese que eu me recordo aqui, que é a hipótese de pessoas que estão sob programa de proteção à testemunha, né? Então, pessoas que são vítimas de ameaça, por exemplo, no tráfico e que estão sob o programa de proteção à testemunha, essas pessoas passam por trocas de nome, mas isso sequer passa pela vara de registro. Isso é um procedimento feito todo dentro do programa de proteção à testemunha, a gente nem tem conhecimento disso. E nessas situações, então, aí, né, exceto essa da proteção à testemunha, qual é o procedimento para requerer a mudança na justiça? Bom, em relação ao erro de grafia, é o procedimento mais simples, porque quando a hipótese é de erro de grafia, a pessoa pode se dirigir diretamente ao cartório onde ela foi registrada e fazer o requerimento diretamente no cartório. O cartório, através de um processo eletrônico, né, o Projude envia isso lá para a Vara de Registros Públicos e a autorização ela se dá eletronicamente. Então, a pessoa não precisa sequer de advogado quando a hipótese é de erro de grafia, ela pode ir direto ao cartório. Nas outras hipóteses, né, a pessoa tem que entrar através de advogado ou da Defensoria Pública, né, entrar fazendo o requerimento da retificação ou da troca do nome, justificando, claro que tem que ter uma justificativa, né, e é bom que as pessoas entendam que trocar um nome tem consequências muito maiores do que a simples vaidade, às vezes, de incluir um sobrenome bonito, enfim, de ter um outro nome, porque ela tem que pensar em tudo que vem depois, a troca de toda a documentação que ela tem, enfim. Mas, de qualquer forma, para entrar com o processo, a pessoa, além dessa justificativa legal, né, e dos fatos que ela tem que trazer, ela tem que juntar sempre
certidões atualizadas daquilo que ela pretende trocar, se é de nascimento, se é de casamento. Então, as certidões têm que ser sempre atuais. As certidões atualizadas daquilo que ela quer, porque às vezes a troca de nome não é da pessoa, às vezes o que ela pretende modificar é o nome da mãe, é o nome do pai que está errado, então tem isso. Se é outro dado da certidão dela, também tem que vir as certidões atualizadas daquele que está gerando o dado errado. Então, se é o nome da minha mãe, a certidão atualizada da minha mãe. Além disso, sempre certidões negativas criminais, cíveis, da Justiça do Trabalho, do cartório de protestos em nome da pessoa que pretende alteração. Por quê? Porque essa pessoa, como ela vai trocar de nome, eu preciso saber se ela tem um protesto, se ela responde a um processo criminal, eu preciso, não é que ela não vai poder trocar o nome, ela em tese até pode, dependendo da situação, mas a gente tem que informar para aqueles órgãos envolvidos, seja a Justiça Criminal, o cartório de protesto, que essa pessoa que está ali protestada mudou de nome, para que haja uma vinculação dessas duas pessoas naquilo ali.